Olá, eu sou Ismênia Linhares, sou nutricionista e hoje eu vim conversar com vocês sobre os mais importantes alérgenos nas alergias alimentares, principalmente em crianças. E aí nós já podemos iniciar citando os alimentos, como leite, ovo, soja, trigo, oleaginosas e peixes e crustáceos. E aí eu vou me ater a 4 principais, alergias aí que eu consigo encontrar na minha prática clínica. E aí nós podemos iniciar já com o leite, com esse grande número de diagnósticos de APLV. E aí o leite, ele tem as 3 principais frações proteicas, e aí eu vou citar de fato a caseína. Por que eu quero citar ela? Porque ela é uma proteína termoestável. Então, muito se fala que bota o leite dentro de um bolo, bota o leite dentro de um biscoito, leva aí ao fogo, que vai diminuir o potencial alergênico. E aí, quando a gente fala no caso da fração da caseína, como ela é termoestável, mesmo levando ao forno, ao fogo, esse leite, essa proteína, ela vai se manter intacta. E no caso, ela não vai diminuir o potencial alergênico, então não é seguro para quem tem alergia a leite. E aí, falando já do leite, eu já consigo puxar para a soja, que tem um potencial alergênico enorme. Muitas pessoas não sabem disso. E quando a criança muitas vezes é diagnosticada com APLV de forma equivocada, já inicia o extrato de soja, o leite de soja, e aí muitas vezes essa criança também pode ter alergia à proteína de soja, e aí piorar os sintomas e potencializar aí, no caso, a situação, muitas vezes que essa criança está. E também podemos citar o ovo, O ovo, ele é o grande responsável, na maioria dos casos, por reações cutâneas, piorando aí a dermatite atópica e já com registros de anafilaxia. Então, ressaltando aí a importância de realmente se ter o diagnóstico dessas alergias. Também podemos falar do trigo, que tem as proteínas, as gliadinas, que são um grande potencial alergênico, que tem um grande potencial alergênico, e muitas vezes isso pode ser confundido com a doença celíaca, e a doença celíaca, no caso, é uma intolerância permanente ao glúten, é uma doença autoimune. Então, existe a alergia ao trigo e existe a doença celíaca, e é importante que seja diagnosticado de fato isso para que haja o melhor controle da doença, E quando eu falo sobre alergias, gente, é muito importante vocês entenderem que as reações, elas podem ser diversas, Existem alergias do trato que vão mexer mais no trato gastrointestinal, outras cutâneas, outras piorando a dermatite atópica, ou até gerando anafilaxia, que é a forma mais grave, de exacerbação dessas alergias. Então é muito importante, já que a gente entende que precisa retirar o alimento para que haja o tratamento, retirar o alimento é de também retirar essas contaminações cruzadas. Então, muitas vezes existem produtos, que não são alimentícios, que podem conter frações proteicas que são alergênicas, como shampoo, cosméticos, maquiagem, batom. Então, tudo isso tem que ser muito bem averiguado, porque muitas vezes retira o alimento alergênico, mas a contaminação, e dependendo do nível de alergia da pessoa, isso pode estar agravando a doença e, pior, não tratando, Então, isso também tem que ser bastante... a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Principalmente quando a gente fala no caso de APLV, muitas vezes uma panela, um liquidificador que já foi utilizado, um leite, um trigo, existem crianças que reagem mesmo assim, mesmo sendo lavado várias vezes, feito o protocolo de lavagem, Então é importante que entenda-se o diagnóstico, tenha o diagnóstico, entenda os níveis, desses processos alérgicos e seja retirado completamente a fração proteica alergênica. Lembrando que no caso do leite, existe a intolerância à lactose e existe a alergia à proteína do leite da vaca. Então, são coisas diferentes, A intolerância à lactose, ela é estimulada pela intolerância ao açúcar do leite, no caso a lactase. Então,
todas as alergias, quando nós falamos de alergia, nós falamos de proteína. Então, quanto mais conhecimento, né, as pessoas têm de forma geral, é mais fácil identificar, mais fácil tratar. Então, muito obrigada. Acredito que eu tenha esclarecido, né, nesse pouquinho tempo, a importância de identificar e a importância de tratar. Muito obrigada.